Estar aqui ouvindo nesse dia que é o dia do Senhor, a palavra do Senhor, os seus ensinamentos. Não permita, Senhor, que negligenciemos esse dia tão importante e tão vital na vida da Igreja de Cristo. E agora, Pai, que nos preparamos para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, que possamos ser edificados, ó Senhor Deus, confortados, ó Pai, e receber, ó Pai, o Teu alimento das Tuas próprias mãos, ó Pai, porque a Tua palavra que está sendo trazida e pregada aqui é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Ultimamente a gente tem feito muito isso, né? Coisas diferentes. E geralmente nós pregamos no Velho Testamento de manhã e no Novo à noite. E estamos aqui à noite discorrendo sobre Marcos. Eu estou ansioso para pregar sobre Marcos também. Muitas coisas extremamente interessantes e edificantes, né, estão apresentadas ali no livro de Marcos, Evangelhos. Mas hoje eu quero continuar o que eu comecei falando hoje de manhã, encerrar aquela parte, concluindo com o verso 13 de Provérbios, capítulo 14. Abram suas Bíblias. Verso 13. E hoje de manhã nós falamos sobre o verso 12. Eu não vou repetir o que nós falamos de manhã porque está fresquinho, né? Mas uma das coisas que nós dissemos é que esses versos estão interligados. E que o centro da sua unidade, ou seja, a mensagem principal que quer se transmitir é esta: que a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos vai florescer. E aí nós vimos hoje de manhã o verso 12: a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. E continuando isso, fechando esse ciclo do verso 11, 12 e 13, como nós vimos hoje de manhã, eles estão muito interligados. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. E nós vamos ver que o verso 13 é a conclusão do que se disse anteriormente. Há caminho que ao homem parece direito, mas são caminhos de morte. Por isso, até no riso, o coração sente dor. Por quê? Porque esses caminhos são caminhos de morte, são caminhos que levam à destruição. Como nós vimos aqui, está muito bem marcado no original que esse é um caminho que o homem trilha sem Deus. É uma concepção e um comportamento de vida que exclui completamente o conhecimento de Deus. Por isso as suas alegrias são amarguras. E quando nós associamos esse verso ao seu contexto, nós vamos ver que por causa da vida e do comportamento deles pecaminoso, por causa da direção que o homem dá à sua vida distante de Deus, até as suas alegrias vão redundar em tristeza, porque o caminho que ele percorre é tortuoso. Mas esse verso também nos mostra por si só, de uma maneira geral, que as alegrias dos homens em geral nesse mundo, dos justos e dos injustos, as alegrias de uma maneira geral, não estão só, elas estão associadas nesse mundo à dor. E essa é a nossa condição, nessa nossa existência, onde o pecado habita. Hoje estamos alegres e amanhã nos entristecemos. Mas nós vamos perceber que o livro de Provérbios, a Escritura mostra que existe uma alegria no coração do homem, que ela é constante apesar das tristezas e das provações, das dificuldades, que é uma alegria que está sustentada numa expectativa eterna. O verso 13 vai dizer assim: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza.
Como nós vimos na introdução, o verso 13 dá continuidade ao tema de que as aparências são enganosas, de que a verdadeira realidade é manifestada nos seus resultados. Como nós vimos aqui, a caminho que ao homem parece bom, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, a realidade, ou a verdadeira realidade, vai se manifestar nos resultados, nas consequências das nossas ações e decisões, no nosso comportamento, o comportamento da vida do homem. E essa relação que existe entre esses dois versos, melhor dizendo, ela é feita pela expressão fim, né? Lá no verso 12, na sua parte B, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E na parte B do verso 13, e o fim da alegria e tristeza. Eles se estreitam em uma relação pelo uso dessa expressão. Ou seja, esse verso vai nos dizer que a alegria exterior pode mascarar a angústia, mas no final a tristeza vai se manifestar. Bruce Waltke traduz da seguinte forma esse verso. Ele diz assim: até mesmo no riso o coração pode doer, e o fim do regozijo é tristeza. A ênfase desse verso está na segunda parte, em sua segunda parte, que nos diz que o fim da alegria é tristeza. E esse provérbio é bastante pessimista, e nós precisamos entendê-lo à luz de todo o livro de Provérbios e de toda a Escritura. A aflição aqui torna-se o pano de fundo constante de momentos ocasionais de alegria que trazem alguma distração. E isso vai nos mostrar a futilidade de uma alegria carnal, e prova que Salomão disse certa vez, prova como correto sobre o riso, lá em Eclesiastes capítulo 2, verso 1 e 2, que o riso é louco, porque há tristeza nele. Ele diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, da alegria, de que serve? E é interessante, porque o livro de Eclesiastes, lido de uma forma assim, vamos dizer assim, meio descompromissada, sem muita profundidade, é um livro extremamente pessimista. É um livro que traz uma carga emocional, usando a linguagem de hoje em dia, uma carga emocional negativa muito grande, mas na realidade ele apresenta a realidade dos homens sem o temor de Deus. Se nós pudéssemos ler o livro de Eclesiastes todo de uma só vez, você perceberia que ele está falando que todas essas coisas que são bênçãos de Deus nesse mundo e que os homens colocam no seu coração são vaidade, são coisas que vão. Por quê? Porque estão dissociadas daquilo que é eterno. E ele, ao final do livro de Eclesiastes, ele diz: a suma é teme a Deus. Por isso ele vai falar lá, como nós citamos hoje, os versos 9 a 12 do capítulo 11, se eu não me engano, para o jovem aproveitar. E foi isso que eu disse para os jovens que se casaram ontem, os meus filhos que se casaram ontem: aproveitem, gozem, como diz a Escritura, da vida, em toda a sua intensidade. Mas nós só podemos fazer isso quando essas coisas são feitas no temor do Senhor, porque senão o fim de todas elas é a tristeza. Matthew Henry, ele vai dizer assim: às vezes, quando os pecadores são condenados ou enfrentam grandes dificuldades, dissimulam a sua tristeza com um riso forçado e enfrentam as dificuldades com alegria, porque não parecem ceder. Mesmo estando amarrados, eles não clamam. Na verdade, quando os homens estão realmente alegres, ainda assim, ao mesmo tempo, há algo que adultera a sua alegria, algo que a sufoca, algo que toda a sua alegria não consegue manter longe do seu coração. As suas consequências lhe dizem que não tem razões para estar alegres. E ele cita Oséias capítulo 9, verso 1, que diz assim: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com o prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição,
todas as eiras de cereais. Então é o que Matthew Henry diz: as suas consciências dizem que não têm razões para estarem alegres. E aí ele continua: eles não conseguem enxergar a futilidade do próprio comportamento. E isso vai demonstrar uma coisa muito clara, pelo menos para nós, que a alegria espiritual está arraigada na alma do homem. A alegria espiritual está arraigada na alma do homem. Tudo que nós fazemos nesse mundo é para uma satisfação da alma. E que nessa perspectiva a alegria do hipócrita é apenas de boca para fora. Por quê? Porque ela não alcança a alma do homem. As bênçãos de Deus, por melhores que sejam, e que já são bênçãos, ela não tem o propósito de alcançar a alma do homem. Entendam o que eu quero dizer? Elas são consequência de uma vida que é vivida no temor de Deus. Os homens querem ter essas coisas sem ter a outra, e isso é impossível. É por isso que o mundo é frustrado. Lembram daquele episódio, daquela narrativa do Senhor Jesus Cristo, quando da sua primeira multiplicação dos pães? E aí quando ele sai para um determinado lugar, as pessoas vão atrás dele, e quando chegam lá perto do Senhor Jesus, ele: vocês estão vindo atrás de mim para dar comida, vocês estão vindo por um motivo errado. O homem é assim, ele quer aquilo que Deus pode dar de melhor, mas ele não quer ter comunhão com Deus. Ele quer ter alegria e que a sua alma se regozije com aquilo que são bênçãos materiais e que trazem, sim, eu não estou contradizendo o que eu falei anteriormente, regozijo para a alma, porque todas essas coisas são feitas em Deus. E quando essas coisas são feitas em Deus, elas trazem regozijo, alegria verdadeira para a alma do homem. Mas quando nós fazemos essas coisas, ou vivemos de determinada forma destituídos desse temor, por mais que tenhamos uma certa alegria, o fim dela traz frustração, traz tristeza. Abra João capítulo 16, verso 22. Veja o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Veja que o princípio aqui de Provérbios é a alegria que redunda em tristeza. E por quê? Porque o caminho do homem não é o caminho de Deus. Mas quando o caminho do homem é o caminho de Deus, as suas tristezas vão redundar em alegria. Veja o que diz aqui: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O Senhor estava preparando os seus discípulos para o momento em que ele seria tirado do meio deles, um momento em que seria um momento de tristeza para todos os discípulos, e aparentemente desespero. Nosso Senhor morreu, o que vamos fazer agora? Mas aquela suposta tristeza se transformaria em alegria, e não só em alegria, mas em disposição e coragem, porque quando eles viram o Senhor Jesus ressurreto, e o Senhor aqui, como o texto diz, soprou sobre eles o Espírito, esses homens saíram pelo mundo afora, pregando o Evangelho do Reino, com toda a tribulação e dificuldade, em meio a perseguições, mas eles estavam felizes e contentes, porque estavam fazendo aquilo no temor do Senhor. É tão interessante essa realidade, quando estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, por mais que estejamos passando por dificuldades, nós temos alegria no nosso coração.
E eu tenho um exemplo vivo na minha vida disso. Porque todas as vezes que eu me lembro das épocas mais difíceis da minha vida, tanto na vida militar quanto no seminário, me dá um quê de saudade. Eu não queria passar pelas coisas que eu passei, mas me dá um quê de saudade. Foram momentos maravilhosos para a nossa vida. Apesar da dificuldade, estávamos alegres, estávamos contentes. Eu me lembro quando fui para os Estados Unidos recentemente ver o meu filho, e ele está estudando lá, né? E com muitas limitações. Graças a Deus essa situação tem melhorado. Um seminarista no exterior, ainda mais nos Estados Unidos, é muito diferente de um seminarista aqui no Brasil, apesar com todas as dificuldades. E eu via lá o Israel como um pinto no lixo, com um sorriso de orelha a orelha, em meio a todas as dificuldades vivenciadas, as limitações, apesar de terem sido e serem muito abençoados ali, o muito trabalho, as muitas dificuldades, as limitações financeiras, alegria. Essas coisas a gente não consegue explicar. A única explicação que a gente tem com isso é que quando nós estamos sustentados na rocha, quando os nossos caminhos são os caminhos do Senhor, não interessa o que nós estejamos passando, as aflições, as dificuldades, a alegria sempre está presente, o regozijo, a satisfação. Paulo não só pensava assim, como ele vivia assim também. Abra 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. E apesar de apresentar essa mesma realidade, a dor e a alegria juntos, e aqui num caminho em que é um caminho distante do Senhor, é uma alegria que redunda em tristeza. O caminho contrário, ou seja, o caminho do Senhor é aquela tristeza que redunda em alegria, é a dificuldade que redunda em prazer. E é isso que nós vemos aqui no apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10, ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Como assim? Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esses paradoxos aqui só são realidade quando nós estamos vivendo debaixo da vontade de Deus, nos caminhos do Senhor. Provavelmente Paulo está falando aí das grandes dificuldades que ele passou, e eu me lembro de uma delas, Paulo e Silas na prisão, provavelmente nus, amarrados aos pés, ao tronco ali, os pés e as mãos, como nós vemos muitas vezes aí em filmes, de escravidão. Muitos desses prisioneiros, não sei se era essa condição de Paulo, estavam nus, faziam as suas necessidades ali, era um lugar horrível, mal cheiroso, fechado, obscuro, úmido, e eles ali estavam louvando o Senhor. Provavelmente Paulo foi traído por seus amigos, como ele mesmo conta aqui. Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muitos problemas, trouxe tristeza ao seu coração, mas apesar dessa tristeza ele estava alegre. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Bruce Waltke faz o seguinte comentário sobre esse verso, ele diz assim: a vida começa com um choro de desconforto e insatisfação do bebê e termina com um suspiro de morte e tristeza. Nesse ínterim entre a vida e a morte, o riso tem traços de angústias, como diz aqui o verso 13, na sua primeira parte, até no riso tem dor o coração. E no final, a aflição segue de perto a alegria. E uma vez que nessa concepção, nessa realidade, os seres humanos morrem, a alegria termina inevitavelmente em tristeza. Por isso o livro de Provérbios vai dizer lá no capítulo 27, verso 1: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz.
Por quê? Porque a realidade é, a festa sempre acaba e os atos de amor cessam. E esse provérbio, excepcionalmente, deve ser interpretado à luz das afirmações dominantes e otimistas desse livro. E nessa perspectiva, a expectativa do reto é alegria, vida e esperança futura, apesar das tristezas, das provações e aflições que vivenciamos no nosso dia a dia. E o livro de Provérbios vai dizer isso recorrentemente. E por que a Escritura diz isso? Porque muitas vezes a nossa realidade nos toca e nós não conseguimos olhar um palmo adiante dos nossos narizes. Nós não conseguimos ver além o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo na minha vida em meio às dificuldades. Nós não estamos conseguindo ver o que Deus está fazendo no nosso país em meio à promiscuidade, à injustiça, ao engano, à mentira, à corrupção. Nós não conseguimos ver. Por isso ela nos faz olhar bem adiante, mais ao longe, para que o nosso coração se alegre e espere unicamente no Senhor. E nessa perspectiva eu me lembro até do livro de Provérbios não, Apocalipse, desculpa. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, algumas pessoas não gostavam de ler o livro de Apocalipse. Se sentiam meio pesadas porque era o juízo de Deus. E um dos motivos do livro de Apocalipse, um dos propósitos do livro de Apocalipse era dar esperança àqueles irmãos que estavam passando por perseguição, e uma perseguição feroz, percebendo como se o inimigo estivesse com as suas mãos sobre os seus pescoços, apertando e oprimindo-os de forma terrível por meio da perseguição, para que eles pudessem olhar e ver por que aquelas coisas estavam acontecendo e qual era o final de todas elas, e se gloriarem em Deus, suportando as provações com paciência, porque estavam olhando não mais para as circunstâncias, mas estavam vendo um futuro glorioso do povo de Deus. Não é assim, de uma maneira geral. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa e aquilo é uma coisa, às vezes, dificultosa para nós, até mesmo que nos coloca numa situação abaixo daquela que nós merecíamos no nosso trabalho, nas nossas atividades, mas nós não estamos olhando aqui, nós estamos olhando lá na frente, porque eu sei que se eu andar ou caminhar desse jeito, ou retroceder, vamos dizer assim, um passo, eu sei que lá na frente eu vou colher os frutos. E aí você se resigna, você se submete, e você se permite passar por determinadas coisas, porque você sabe que o fruto delas é permanente. Na vida cristã não é diferente. Pelo contrário, essas coisas existem na vida normal do dia a dia, como exemplo, como espelho para aquilo que é eterno. Veja o que Provérbios vai dizer sobre isso, sobre a expectativa do reto ser alegria de uma vida, numa esperança futura. Provérbios capítulo 10, verso 28. Diz assim: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Provérbios 10, 16 e 17. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 11, 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida,
assim o que segue o mal para a sua morte o faz. E Provérbios 23, 17 e 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. A Escritura sempre vai lançar para um futuro. Não é que nesse presente a justiça de Deus não vai se manifestar. E essa justiça ela sempre vai se manifestar, como a Escritura mesmo diz, para que o justo não se sinta tentado a tomar e a fazer aquilo que o ímpio e o insensato faz na sua vida. Por isso que a justiça de Deus se manifesta muitas vezes e de forma recorrente nesse mundo, porque o mundo foi criado por Deus e apesar da queda, a justiça de Deus se manifesta. Mas não de forma cabal. O que muitas vezes nós queremos é que essa justiça se manifeste de forma cabal. Mas isso não vai acontecer aqui ainda. Ainda não. Porque essas coisas estão lançadas para um futuro derradeiro, um futuro final. E pela perspectiva que nós temos de uma certa demora, que não é uma demora, mas essa aos nossos olhos parece ser uma demora, e essa demora se chama, tem um nome: misericórdia de Deus. Tem misericórdia até mesmo com aqueles que o desprezam e que vão continuar, como nós acabamos de ler nos textos, vivendo em pecado. E isso vai servir de juízo para eles também, porque o Senhor os preservou, não como preserva os seus filhos, porque eles vivem a sua própria sorte, mas porque o juízo de Deus não é iminente, mas é certo, e eles estão, como diz a Escritura, amontoando para o último dia. Mas nós olhamos as coisas, os acontecimentos, e conseguimos interpretar que não só o Senhor, como nós acabamos de ler aqui, é o guarda e o protetor do seu povo, é Ele quem guarda a sua alma, e que apesar das dificuldades, dos problemas que você vivencia, da oposição com relação a uma vida cristã, reta e temente a Deus, a esse turbilhão do mundo empurrando a gente para o pecado, nós vamos permanecer fiéis, porque o Senhor é que guarda a nossa alma. E que todas essas coisas vão trazer tristeza, vão trazer dificuldade, vão trazer dor no coração, mas essa tristeza, essa dor vai redundar em alegria. E essa é a realidade contrastante com a realidade dos perversos, que não tem nada disso. Lá em Provérbios capítulo 24, versos 19 e 20, eles não têm essa expectativa, eles não têm essa segurança, e uma segurança que muitas vezes se manifesta nesse mundo, mas que aponta para a vida eterna. Diz assim: não te aflija por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Quantos textos da Escritura nós já vimos, e vimos na pregação anterior, domingo passado, a expectativa de alguns irmãos nossos, como Asaf, e como o próprio Jó aqui, e os seus amigos, olhando a realidade, olhando as circunstâncias, se deixam levar e não conseguem ir além com suas visões, não conseguem contemplar o trono de glória. E por causa disso, como diz Asaf, quase se resvalou o seu pé, porque eles olham e veem aparências, eles veem uma suposta alegria, um suposto sucesso, um suposto bem-estar,
E é isso que eles apresentam, engordados na sua riqueza, na sua opulência, no seu aparente bem-estar, mas nada disso, por mais satisfação que dê, não traz plena alegria. E aí os trouxas, como nós, como Asaf, quando vê um homem desse, tirando a sua própria vida, matando um filho, matando a esposa, ou coisas assim, terríveis, inimagináveis, aí fica assim, eita, isso aconteceu com ele, poxa, mas ele era assim, era assado, era bonito, era forte, era inteligente, tinha muito dinheiro, viajava, morava não sei aonde, tinha casa não sei aonde, nada disso sustenta a alma do homem. E uma alma que não está sustentada na rocha que é Cristo, ela não pode de forma alguma usufruir dessas coisas de forma plena. Mas nós podemos. E até mesmo nós, que podemos usufruir dessas coisas de forma plena, nós não temos a plenitude dessas coisas nesse mundo. Porque a nossa realidade, a nossa existência não se limita a isso que nós temos hoje. Nós fomos criados, estamos sendo preparados para a eternidade. E é nessa perspectiva que nós devemos viver. Quando esse provérbio, como eu disse anteriormente, ao descrever a condição humana como desconjuntada, vai apontar para uma salvação e um verdadeiro lar que se encontra além da experiência humana normal, em um relacionamento com Deus que continua depois da morte. E o livro de Provérbios, ele vai dar vários indicativos, e um deles sobre isso, como nós já vimos aqui, nós que estamos estudando o livro de Provérbios há algum tempo, nós vemos isso em várias exposições. E uma delas se encontra aqui em Provérbios capítulo 3, verso de 1 a 12, eu quero ler para os irmãos, que o seu conteúdo, a sua estrutura vai apontar para uma vida além dessa. Quando ele diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. E aqui ele está falando de eternidade. Quando o Senhor Jesus disse que nós já temos a vida eterna, ele quer dizer que essa vida eterna já faz parte de nós, e que ela vai ter essa continuidade quando ele voltar. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreves na tábua do teu coração, acharás graça e boa compreensão diante de Deus dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, serás saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. As coisas que Provérbios nos diz, não somente aqui, mas em outros capítulos, eles estão extrapolando a nossa existência. Ele está falando de coisas que nós já estamos tendo aqui, mas serão completadas e abundantemente supridas numa vida posterior. E aí, olhando a nossa realidade, se o desejo do
coração, do nosso coração, de não sentir nenhuma dor, fosse satisfeito antes da morte, nessa nossa condição, ou nessa nossa existência, ou seja, numa situação em que o pecado está presente, uma situação pós-queda, a perfeição seria alcançada nessa vida, e experimentaríamos o céu antes da morte, o que é impossível. O que é impossível. É impossível alcançar isso nessa nossa existência. E por quê? Por causa do pecado, que já foi vencido na cruz. Mas como a Escritura diz, o seu último inimigo é a morte. O Senhor está sentado no seu trono, aguardando o momento de se levantar e dizer: está consumado, como ele já disse na cruz. Esse é o fim. E essa situação remete um pouco, é muito semelhante ao que aconteceu depois da queda ali, que um querubim foi posto na entrada do paraíso para que o homem não comesse da árvore da vida. E eu não entendo muito bem o que isso significa, mas parece que ali significaria que se ele entrasse e comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente em condenação e pecado, por causa do seu estado presente, ou seja, porque agora a semente do pecado está no seu coração. Mas, como voltando ao que eu disse anteriormente, não é esse o caso da nossa existência, sermos isentos de dor, e isso, mais uma vez, eu digo por causa do pecado. E Provérbios vai afirmar, e a experiência humana vai confirmar, que não é desse jeito. No entanto, momentos fugazes de alegria no presente dão esperança de uma salvação futura, quando a sabedoria será aperfeiçoada em um relacionamento crescente do discípulo com o seu Deus. E lá em Provérbios 4, verso 18, nós vamos ter mais um relance disso, dessa vida futura. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E quando nós olhamos esse verso, o que vai proteger esse dito de uma interpretação equivocada, como sendo totalmente pessimista, até no riso tem dor no coração e o fim da alegria é tristeza, é uma afirmação categórica que vem depois, que representa o verso 14: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder, o homem de bem. E aí nós temos a segunda parte, que ele vai dizer assim: e o fim da alegria é tristeza. Matthew Henry diz que com esse final percebe-se que o pior ainda está por vir, pois a alegria logo se acaba como o estalar de espinhos de fogo no fogo. E se a consciência do homem estiver desperta, toda alegria pecaminosa e profana será refletida com amargura, ou seja, ele vai perceber aquilo que está envolvido, aquela falsa alegria, e vai se frustrar, ele vai se amargurar, a sua consciência vai arder. É interessante porque eu me lembro, na minha juventude, quando estava distante do Senhor, e esse momento foi um momento muito pontual na minha vida. Eu estava saindo do banho no meu quarto, me preparando para sair,
à noite com amigos. E Deus já havia me incomodado, já estava me incomodando há muito tempo da minha condição e da vida que eu levava, como alguém distante do Senhor. E havia sofrimentos profundos no meu coração. Eu estava sofrendo por determinadas atitudes, comportamentos ou estilo de vida em que eu estava me envolvendo ou vivendo. Foi um tempo que eu não me importava com a vontade de Deus, com o mandamento do Senhor. E ali naquele espelho, penteando o cabelo, eu parei e fixei os olhos em mim mesmo. E foi tão engraçado porque eu saí do espelho. Eu virei na mesma hora, eu saí dali. E estava tocando uma música, um rock no final. E os irmãos sabem que eu gosto, né? De música movimentada, de rock e tal. E naquele momento eu olhei para mim no espelho e eu vi uma profunda amargura, uma profunda dor, uma profunda tristeza. E sabe o que eu fiz? Eu saí dali naquele momento, porque eu não queria ver aquilo, porque eu não queria contemplar que a alegria que eu estava vivenciando naquele momento representava uma profunda tristeza. E essa é a expectação do homem que vive fora dos caminhos do Senhor. Naquele momento a minha consciência foi despertada. E foi um dos lances, dos inícios do que Deus estava fazendo na minha vida, para que eu me voltasse para o Senhor verdadeiramente e andasse nos caminhos dele. E nós vamos perceber que se não for assim, a tristeza será ainda maior, quando por todas essas coisas Deus trouxer o juízo relativo ao pecado. A tristeza será ainda maior se a nossa consciência, se o Espírito Santo de Deus não tocar e não nos despertar para a realidade dos caminhos que estamos trilhando. E é interessante porque isso é mostrado. Eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas, capítulo 16, verso 19. Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. E que por mais que a leitura desse trecho, alguns chamam de parábola, outros não, pode nos trazer muitas luzes além daquela que é o propósito aqui no texto. Mas quem conhece esse texto vê a história de dois homens, um que vivia de uma forma regalada, se vestia bem, comia bem, vivia esplendidamente, e um homem, Lázaro, que sofria de uma doença grave e que estava à porta de pessoas pedindo, mendigando. E qual foi o final de cada um deles? O final de cada um deles foi completamente diferente da sua realidade no presente. Aquele homem, nós poderíamos dizer ali, aquele rico, ele não foi despertado em sua consciência dos seus pecados, e o que o aguardou foi completa amargura, completa dor. Aí ele chega diante de Deus e fala assim, na figura de Abraão: pai Abraão, mande que Lázaro ali refresque a minha língua, porque estou em tormento. E a resposta é não. Você está recebendo a paga da sua vida. Lázaro passou por dificuldades, por problemas,
e agora está sendo consolado. E essa condição, é isso o final daquelas pessoas que desprezam o caminho do Senhor, porque até no seu riso há dor no coração. E nós podemos ver aqui, como já falei anteriormente, as tristezas dos santos sempre terminarão em alegria eterna. O Salmo 126 vai dizer isso: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. E esse texto é um texto muito aplicado, porque ele fala da realidade dos crentes ali em Babilônia, que por causa da aflição que estavam vivendo ali num período de escravidão, e aquela escravidão ali, naquela escravidão Deus haveria de abençoá-los. Eles se entristecem porque estão distantes do templo, distantes do culto, distantes de Deus por causa dos seus pecados, e agora eles choram pelos seus pecados, eles lamentam pelos seus pecados, eles chegam diante do Senhor e clamam pelos seus pecados, e a tristeza deles se transforma em alegria. Mas o riso dos loucos vai terminar em lamentações incessantes. É como diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 13, 41 a 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Salomão está dizendo aqui nesses versos, que em geral todos os homens desse mundo compartilham das tristezas provenientes da vida, desilusões, traições, sofrimentos e dor. A alegria nunca é desacompanhada da adversidade, mas como nós estamos vendo aqui em Provérbios, certos homens partilham de falsas alegrias que redundam em profunda tristeza, porque vivem suas vidas distantes do temor do Senhor. O crente também compartilha de sofrimentos e aflições desse mundo, mas por causa do pecado. Mas a sua expectativa é que um dia essas coisas não mais existirão. Eles choram, eles lamentam pelo seu pecado, eles se entristecem pelos seus pecados, mas eles se alegram com o perdão deles. E por que isso? Porque a sua alegria não está nas coisas desse mundo, mas em Deus. A sua maior tristeza se dá por reconhecer que em sua carne o pecado está presente. Entretanto, a sua alegria está no Senhor, em seus mandamentos, em sua lei. E eles falam, como fala o salmista: oh, quanto amo essa lei, como ela é a minha meditação de noite. Por isso, apesar da tristeza que possa vivenciar nesse mundo onde o pecado habita, ele tem uma alegria que ninguém entende, porque o seu coração está no Deus da sua vida, no amado da sua alma, e ele vive para ele. E eu gostaria de terminar, queridos, com alguns textos da Escritura, de homens como o apóstolo Paulo, que passaram a sua vida sofrendo por causa do Evangelho. Optaram por uma vida de simplicidade, de restrições, por causa do Evangelho. E não eram pessoas frustradas, não eram homens amargurados, mas eram homens felizes. Veja o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos de 4 a 10. Ele diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo,
mas possuindo tudo. Lá em Filipenses capítulo 4, verso de 10 a 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E essa epístola de Paulo é chamada de epístola da alegria por alguns teólogos, porque ele recorrentemente não somente fala de alegria, mas expressa essa alegria. E nesse momento Paulo estava preso e estava em vias de perder a sua vida. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebam que essas palavras, como as palavras de Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24, 21 a 23, melhor dizendo, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essas palavras são palavras de um homem que compartilha aflições e dificuldades nesse mundo, mas que a sua alegria, a sua satisfação e o seu regozijo se fundamenta na perspectiva de uma vida futura. Por isso ele pode se alegrar. E a sua alegria tem um fundamento perpétuo. Queridos, essa é a realidade desse mundo. Essa é a realidade desse mundo. Partilhamos de momentos alegres, a vida como um todo, de momentos tristes. Partilhamos de uma tristeza, de uma alegria que é espiritual, e eu quero explicar isso, o que é uma alegria, uma tristeza espiritual, quando essas coisas estão diretamente ligadas à nossa vida cristã, à nossa comunhão com Deus. Todas as coisas estão, mas estou falando de coisas que estão relacionadas ao pecado, à luta contra o pecado, as nossas vitórias diante das provações e dificuldades que o pecado nos impõe, as tentações nos impõem nesse mundo. Nós partilhamos de tristezas comuns de todos os homens, morte, alegrias, casamentos, festas de aniversário. Essas coisas fazem parte da nossa realidade nesse mundo. E as tristezas só existem por causa do pecado. Mas mesmo vivenciando essas coisas, nosso coração deve estar pleno, porque a nossa alegria não deve estar no meu casamento, na minha saúde, na minha vida ou na minha morte, ou melhor, na vida do meu irmão, na morte dele, porque eu sempre digo, aqueles que morrem não querem voltar, que estão com o Senhor. Quem sofre são aqueles que ficam, porque sentem saudade daqueles que vão. E essa alegria, essa felicidade, que muitas vezes tem que conviver com tristeza e aflições, com problemas, com perseguições, é o que sustenta a nossa vida, porque ela está na expectativa daquilo que nós somos hoje e daquilo que nós seremos amanhã. Ou seja, homens e mulheres em que a dor não vai mais existir, as lágrimas cessarão, porque estaremos para sempre com o Senhor. O pecado, responsável por todas essas coisas, não estará mais presente em nenhum daqueles que são filhos de Deus. Eu acho que todos nós nos alegramos ontem, e nos alegramos todas as vezes que nos reunimos
comemos, bebemos, rimos, conversamos, falamos de Deus, da coisa mais importante da nossa vida. Crente é chato, né? Porque todo assunto vai redundar, vai para o mesmo lugar, como o rio que corre para o mar. Por mais que estejamos falando de qualquer coisa, política, futebol, tudo vai cair lá. E como é bom estarmos juntos, né? Como foi ontem lá no casamento, né? Se não fosse o Hudson, né, Hudson? Aquele tempo ali com os irmãos, as brincadeiras, a comunhão, que beleza. Mas essas coisas não são completas nesse mundo, e não são completas por causa do pecado, por causa de nós. Mas o prazer que nós sentimos nesses momentos, ele será eterno. Sabe por quê? Porque o nosso coração não está nessas coisas. O nosso coração está no Senhor. E é isso que dá sentido a todas as outras coisas que nós fazemos. Essa é a expectativa do livro de Provérbios. Salomão está chamando seu filho a andar por um caminho direito. Esse caminho tem como rota final a bênção eterna, a glória de Deus na salvação do seu povo. Vamos orar. Senhor Deus Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, nos prepare para tempos difíceis. E mesmo que esses tempos difíceis não cheguem até nós, ó Pai, que possamos ter a mesma perspectiva do apóstolo Paulo, Senhor Deus, de que tendo tudo, Senhor Deus, como se não tivéssemos nada, e que estejamos agindo de uma forma em que, independente da situação que eu esteja passando, de abundância ou de escassez, de fartura, de alegria ou de tristeza, que em todos esses momentos estejamos sendo sustentados pela rocha, e que o Senhor esteja nos fortalecendo e principalmente nos dando a visão de um futuro em que a bem-aventurança será algo perfeito e completo. E é isso que esperamos, é isso que aguardamos, a presença, a companhia do nosso amado, do amado da nossa alma, o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Fica com o Teu povo, Pai, consola o nosso coração. É somente o Senhor que pode consolar o coração em meio a tristezas e dificuldades, e nos faz suportar as dificuldades com alegria, aquela alegria que tem fundamento na confiança na palavra de Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.